Boa noite a todos. Boa noite. Olha só, hoje, 31 de julho de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. É sempre bom recordar que nós estamos num período de pandemia, então nós estamos em um grupo menor para fazermos as gravações dos estudos e podermos alimentar o nosso canal. E assim a gente dá continuidade ao nosso estudo, que passou exatamente 4 meses sem nenhuma atividade, tá bom? Então nós vamos, no momento, ouvir a nossa recapitulação da nossa querida irmã Aramita e logo depois eu vou pedir para o nosso Augusto fazer a nossa prece de abertura. Nós estamos no capítulo 4, que se intitula Uma Cidade Estranha, onde o instrutor Gúbio, André Luiz e Eloy estão adentrando nesta cidade para fazer uma missão a pedido de Matilde junto a Gregório. Eles chegaram próximo, né? Estão caminhando e a partir de um momento eles vão se tornar visíveis para os circunstantes e vão ter que caminhar passo a passo, e o instrutor está dizendo para eles o que acontece nessa cidade, que é a lei da lógica, que tudo que cada um que vai para ali não é por punição, é por escolha própria, que as pessoas que desencarnam encontram os seus piores inimigos, que são o medo e a vergonha de si mesmos, e aí ficam não por serem prisioneiros, mas por escolhas de uma vida que os levou a isso. E é sempre até bom, né, Aramita, recordar o que está no Evangelho, no capítulo 27, no item 21, quando o nosso Kardec anota assim: olha, a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Então vamos envolver o nosso querido amigo Augusto para fazer a nossa prece de abertura. Fechemos os olhos, busquemos o nosso mestre e possamos dizer: mestre amigo, como é bom estar contigo, reunido neste grupo que busca cada vez mais se melhorar. E te rogamos nesse momento, mestre amigo, que tu possa, através da espiritualidade amiga aqui presente, nos intuir para que possamos internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos e assim, cada vez mais nessa nossa caminhada, nos aproximarmos de Ti. Abençoa-nos e permite-nos começar esse estudo maravilhoso de libertação. Que assim seja. Vamos então retomando. Eu estou na página 60 do capítulo 4. Então, nós estamos aqui nessa orientação do instrutor Gúbio, tá? Que está sendo feito pelo nosso querido amigo Augusto. Então, vamos lá. Eu vou ler um pouquinho mais atrás. Ele diz assim: sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja um empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica, porque nós sabemos que esse local onde eles vão adentrar tem grupo de espíritos que coordenam e administram esse espaço. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas, porque no estudo passado, o nosso querido André Luiz, ele foi relatando tudo o que ele estava vendo. Lembra que ele via pessoas deformadas, corpos totalmente deformados. Isso que era horrendo aquilo. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos subhumanos, vicejar aí de vegetar. Então ele pergunta: que empório de extravagante era aquele?
Algum país onde vegetassem tipos sub-humanos? O que era aquilo que ele estava vendo? Ele começou a indagar. Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Em benefício por quê? Ele disse assim, estavam com o corpo perispiritual deformado, ele sabia que eles não estavam encarnados, estavam deformados, ele identificava que aquilo é um purgatório. O purgatório é o quê? Aqui nesse caso, o purgatório, nós sabemos que não a nível católico, mas é aquele movimento de você reconhecer o mal que fez. Porque esse ainda é um primeiro passo, porque eu posso ter feito muito mal e me justificar. Nós mesmos aqui, quando estamos encarnados, às vezes a gente faz algumas besteiras que a nossa consciência acusa, mas a gente tenta justificar para poder aliviar a consciência. Então, nesse processo de nós justificarmos, eu ainda não dei a mão para a palmatória, errei. Entendeu? Aí eu fico ali justificando. Esse processo do purgatório, eles ainda não reconheceram o erro. Por isso que ele coloca André Luiz em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagem de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud, vamos lá, Lombroso, César Lombroso, psiquiatra italiano, tá? Freud, neurologista e psiquiatra austríaco de origem judaica, tá? O Lombroso, ele nasceu em 1835, desencarnou em 1909. Ele também foi criminologista. Já o Freud, ele nasceu em 1856 e desencarnou em 1939. Então vamos lá. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Porque o que acontece? O nosso corpo exterioriza a deformidade da alma. E o corpo perispiritual é esse corpo que exterioriza. Esse corpo que exterioriza. Então é aquilo que a gente diz. O corpo físico eu consigo dissimular com uma maquiagem, com um estica daqui, um estica dali, com um perfumezinho, com um vestidinho, uma roupinha bonitinha. Eu consigo aliviar. O perispírito não. Não tem. A única forma de eu mostrar a beleza do corpo perispiritual é quando eu, espírito, aprendo a acender. Aprendo a fazer brilhar minha própria luz. Aí mostra a nossa beleza, né? Continua o nosso André Luiz aqui. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam imersos sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus. Pigmeus aí, homens sem importância, tá, gente? Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar. Passavam por nós aos bandos, cuja natureza em si ainda não posso nem precisar. Não tenho nem como eu falar alguma coisa para vocês. De onde sai, qual é a natureza? Então, e olha que quando o nosso André Luiz vai relatar, ele ainda faz de uma forma en passant, viu? Para não assustar tanto a gente. Vamos lá. Passavam por nós aos bandos. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam. E animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Para lá. A primeira coisa, ele diz que existem plantas exóticas. Eu não sei nem o que ele chamaria de exótica. Eu nem consigo imaginar como seriam essas plantas. Desagradáveis ao nosso olhar. Eu amo planta. E eu não consigo imaginar algo que desagrade você olhar. E ele chama de plantas exóticas. É desagradável olhar. Aí ele diz também que se movimentavam a esmo, dando a ideia de seres acabrunhados, que pesada mão transformara em doentes.
Então, vamos lá pegar o livro em Obreiros da Vida Eterna. Então, o que acontece? No Obreiros da Vida Eterna, o Asclepio teria que se materializar dentro de uma bola de cristal enorme. Ele é de um outro planeta, de um outro sistema, aliás, não é de outro planeta, não de outro sistema. Ele está vinculado ao planeta Terra, mas ele está numa colônia super evoluída, onde o corpo perispiritual é bem suave mesmo, bem sutil. Mas ele se materializa ali. Mas para que ele se materializasse, aquele grupo de espíritos que iriam fazer perguntas a ele, era necessário mentalizar o bem. Então o mentor espiritual disse, olha, comece a mentalizar um lago, uma relva, algumas flores, para preparar um ambiente psíquico para receber Asclepio. Gente, eles fizeram uma coisinha assim, um gramadozinho assim, uma coisinha assim, né? Aí o mentor espiritual foi ver de novo, olha, intensifique, vamos lá, deu uma puxada, eles conseguiram, se concentrando, construir um ambiente desse. Ou seja, por que eu estou falando isso? Esse ambiente aqui, desses vegetais, dessas plantas exóticas, é criação do campo mental desse grupo que está aqui. É por isso que quando a gente olha esses espaços onde tem espíritos perversos, espíritos que foram rebeldes à lei de Deus, é um ambiente denso, é um ambiente feio, é um ambiente escuro, é um ambiente sujo, é um ambiente de corpos perispirituais deformados. Por quê? Porque nós somos co-criadores e a nossa mente atua sobre a matéria, e aonde eles estão inseridos é uma matéria também. Gente, eu sempre vou falar, a gente tem que estar sempre lembrando, eu não preciso estar desencarnado para estar manipulando essa matéria. Quando nós estamos encarnados, nós também manipulamos. A nossa casa, o nosso espaço físico, o nosso ambiente profissional, ali existe um mundo paralelo espiritual, que é resultado do grupo que está inserido. Por exemplo, imagina você entrar num forrobodó desse de sexolatria. O ambiente psíquico, o ambiente vibracional, o ambiente paralelo é denso. A quantidade de espíritos que ali estão são de espíritos deformados. Só que quando nós estamos encarnados, isso fica de forma ao que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. A gente sente. Se tiver um pouquinho de sensibilidade, é tipo assim. Quando você gosta de um perfume, você se sente feliz ao perceber. Mas quando você não gosta, você se incomoda. Então, o que eu estou querendo dizer? Ao entrar num ambiente desse, se você for um espírito afim, tu vai te sentir em casa. Tu vai adorar aquela vibração. Mas se de repente você não gosta, você não consegue anuir com isso, você se incomoda profundamente, ao ponto até de passar mal. Tu sabe o ambiente que eu passo mal? Zoológico. Eu tenho a sensação que eu vou desmaiar e eu tenho que sair. Eu entrei só duas vezes a sensação foi a mesma. A impressão que eu tenho é que eu escuto todos os animais gritando. Então, olha só, ele diz assim, dando-me a ideia de seres acabrunhados, me dando uma ideia, ele disse, eu vou aqui tentar narrar para vocês o que eu estou vendo. Que pesada mão transformarem em duendes. Eu não consigo identificar se aquilo ali, porque lembra que ele falou ainda há pouco, eu não sei qual é a natureza. Eu não sei qual é a natureza, mas ele fez uma comparação. Mas aqueles seres ali parecem duendes. A pergunta é, será que não são espíritos que se deformaram? Porque até então é a primeira vez que ele está entrando na cidade estranha. Pesada mão transformou. E a gente sabe que essa pesada mão é a consciência. Porque ele coloca aqui, incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise, vagueavam imersos sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, né? Vamos lá, então a gente está aqui tateando junto com o André Luiz, porque até então a explicação que o nosso Google deu ainda não foi falando de cada criatura dessas. Eu não assisto filmes de terror, essas coisas nunca gostei, mas algumas vezes a gente vê algumas cenas. E quando eu me deparei a primeira vez com as obras de André Luiz, eu parei assim, eu digo, era daqui que esse povo tirava as inspirações. Porque o que acontece? Mita, eu não posso desenhar algo que eu não idealizei. Em algum momento eu vi aquilo, eu posso até não lembrar, mas aquilo está gravado no meu inconsciente. Então, muitos desses filmes foram criaturas que aí viveram e que trazem as lembranças. E aí a gente para pensar, por que o filme fez tanto sucesso, hein?
Todo mundo já viveu. Recapitulando, exatamente. Vamos lá. Então, olha só. Pesada mão transformar em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Becos e despenhadeiro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações, não consegui abrandar as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu de forma bem discreta. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagem como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, esquecendo as sagradas finalidades da vida, apresenta a máscara triste, sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões aviltantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. E nesse texto ele fala em espírito e em um princípio inteligente ainda, um princípio espiritual. Vamos voltar aqui, olha. Vamos lá ponto a ponto, tá, gente? Vem comigo. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Olha, guarda as perguntas intempestivas no momento. Então não adianta vir um monte de perguntas, ainda não é o momento. Aí ele vem. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Então não é uma colônia qualquer, é a colônia purgatorial. Nada de baixar a vibração. Quem não cumpre aqui dolorosas penitências regenerativas pode ser considerado uma inteligência subhumana. Então, olha só. Esses duendes, essas criaturas que ele fez uma comparação como se fosse um duende. Se não está numa penitência regenerativa, ele pode ser considerado uma inteligência ainda subhumana. Ainda não é humano. Porque ele diz assim, quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado uma inteligência subhumana. Ele diz, milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. Infra o quê? Abaixo.
Então são essas criaturas aqui, porque o que chamou a atenção aqui foram os duendes. Os duendes, que ele diz, acabunhado que pesada a mão transformara em duendes. Então vamos lá. Ele diz que milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Então, eles não respondem ainda pelo que fazem. Por quê? Porque eles têm ainda uma inteligência subhumana. Lembra que nós respondemos por aquilo que já sabemos. Então, ou seja, ainda não são espíritos. Não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Isso que ele diz. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Nós já estudamos Revista Espírita, não estudamos? Lembra de Júpiter? Lembra daqueles animais que já faziam os trabalhos mais pesados? Lembram disso? Mas que ainda não eram espíritos. Em desenvolvimento de tendências dignas, presta atenção, gente. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade. São candidatos à humanidade. Que conhecemos na crosta. Situam-se, falando dos duendes, situam-se entre o raciocínio fragmentário. Aí ele faz uma comparação, não de uma comparação física, mas comportamental. Entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Então ele ainda tem os fragmentos do macaco, que é só extinto, com a mistura daquele homem primitivo lá das cavernas. Esses seres, que ainda não são humanos, são sub-humanos. Agora não me pergunta o que eles estão fazendo lá, que ele vai já dizer aqui. A ignorância por ora não lhes confere a glória da responsabilidade. A ignorância por ora não lhes confere a glória da responsabilidade. Ele chama a responsabilidade a glória. Porque uma vez que eu assumo a responsabilidade, eu aprendo. Então eles não estão ainda nesse nível. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidato-se à humanidade que conhecemos na crosta. A ideia simples do homem afeiçoam-se a personalidades. Vou voltar. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Então, ou eles estão ligados a personalidades encarnadas ao qual eles obedecem. Agora lembra só, eu faço um pedido para esse ser, ele vai realizar. Quem é que vai responder por isso? É ele ou sou eu? Sou eu. Não, sou eu. Ele acabou de dizer aqui, a ignorância por ora não lhes confere a glória da responsabilidade. Então volta lá. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam imersos sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos bandos. Ponto, seguido. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferam. E animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam de um lado para o outro, dando-me a ideia de seres acabunhados que pesada mão transformaram em duendes. Então, subentende verdadeiramente, que ali já está falando, que pigmeu seria uma coisa e esses duendes seria, o que ele chama de duende, é a comparação desse aqui, ó. Embora monstruosa, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabunhados que pesada mão transformaram em duendes. Então, talvez o pigmeu aí falado seria realmente esse homem sem importância, né? Grupos. Vamos lá.
Afeiçoam-se a personalidades encarnadas, afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagem como esta. Então, às vezes nós estamos encarnados e utilizamos esse tipo de irmãos aqui, esses seres menores. Entendeste? Até mesmo na Umbanda. Ou na Quibanda. Ou seja lá onde, fazendo pedidos. Só que quem vai responder não são eles. É quem? Nós, quem fez o pedido. Vamos lá, estamos aqui tateando. Porque ele fala aqui, ó, afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagem como esta. Guardam, enfim, olha a palavra aqui, guardar, gente. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. São fiéis. Agora, olha só que interessante isso aqui, olha. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. Então a gente para perguntar, em que momento surgiu o mal e o bem em nós? Olha aqui essa experiência, que não é 100% animal, mas ainda não é 100% humano. Está nesse período de transição. E ele passa a ter contato com seres encarnados e seres desencarnados, ao qual ele obedece cegamente. Mas aquele movimento de obedecer, ele pode sentir uma inclinação para o mal ou uma inclinação para o bem. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. Não é uma escolha dele. Porque lembra que ele é fiel? E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam. Olha, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Quem vai responder? Nós. Gente, existe tanta coisa entre o céu e a terra. Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Se há uma desarmonia interna, lembra que aqui ele está retratando uma colônia espiritual, uma cidade estranha. Então ali não tem mais corpo físico. Ali é espírito acompanhado do seu vestimento perispírito. Então, o que o André está vendo nesses espíritos, agora falando de espíritos, são formas, exibindo formas quase animalescas, animais, deformados. Aí a pergunta é, por que deformou esse corpo perispiritual? Conduta moral. São monstros. Você não conseguiu, às vezes a gente se depara com determinados irmãos que a gente sabe que faz a perversidade e que você olha, você vê que aí entra um pouco do lombroso. Você vê a deformidade no corpo físico. Imagine se você estivesse vendo o perispírito. O que a gente está falando aqui é que a minha atitude atua no meu corpo perispiritual diretamente. Por exemplo, quando nós estamos andando, conversando, os espíritos nos olham e vê o nosso perispírito. Aí ele vê o que a gente fala e vê a nossa túnica, que às vezes está totalmente assim, que mentirosa. Olha aí a identidade espiritual dela, que é o perispírito. Então não tem como enganar. Aí ele vem aqui, ele diz assim, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Nossa atividade mental marca o perispírito. Aí ele vai fazer uma comparação com nós aqui encarnados. Ele diz assim, olha, podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo, quando estamos encarnados. A pessoa que come muito, ela começa a adquirir o aspecto deprimente no corpo em que habita, começa a ficar gordo. É uma atitude de comer muito e o corpo vai deformando. Aí ele vem,
Os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, né? De borco ali deitado, totalmente, né? Arrojados ao solo. Vocês já viram? Pessoa... E normalmente é interessante, né? Fica ali à maneira de grandes vermes, deitado nos campos das ruas. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, ou seja, a prostituta, esquecendo as sagradas finalidades da vida, do sexo, né? Que a função do sexo é procriar, esquecendo essa finalidade, ela apresenta uma máscara triste, o rosto, sem sair da carne. Aí ele fez uma comparação, ele diz: aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões humilhantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Se lá você só engorda o corpinho, aqui não. Aqui a apresentação é muito mais hedionda. Vocês estão... Que a deformidade, ela é resultado realmente do campo mental, do que eu fiz da minha vida. É a túnica nupcial que Jesus fala. Certo, porque eu refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu: é impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui as centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, por meio de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo com a piedade celeste, ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Olha só, gente, olha. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade. Porque de tudo que nós já estudamos, lembra que vai o grupo de trabalhadores, lembra, né? Aí recolhe fulano, recolhe beltrano, isso aqui não existe. Não dá para fazer isso. Só pra gente, psicastenia, enfraquecimento do psiquismo, que conduz a certos sintomas neuróticos, como angústias, atos compulsivos e obsessivos. Tá? Então, olha só. É impraticável a enfermidade individual e sistemática numa cidade em que se amontou milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia as centenas casos de amnésia. Gente, você já viu aqui na nossa cidade de Manaus pessoas andando pela rua, às vezes nua? Imagina esse quadro aos milhões. Sujas, cabelos duros. A gente olha aquilo, chega a dói. Imagina isso aos milhões. Então é realmente uma imagem assim desesperadora, né? Em que se amontou milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo, então, volta lá, por meio de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares há de ser o tempo, com a piedade celeste, ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, quando Deus envia. Envia para quem? Em serviço de intercessão para os espíritos arrependidos, que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Daqui a pouco ele vai começar a apresentar quem são essas pessoas e por que foram parar aí. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviço que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E porque não visse crianças, exceção feita das raças de anões, não tinha crianças lá, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos.
Arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Respondeu o instrutor atencioso. Para os homens da terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Então realmente não havia ali crianças, né? Muito bem. Aí a pergunta do André. E por que, em geral, tanta ociosidade neste plano? Indaguei ainda. Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos do conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Cenas do próximo capítulo. Eu não vou poder comentar, porque vai levar uns 40 minutos. Juro para vocês, esse parágrafo aqui é riquíssimo e de muito interesse para nós terrícolas. Então nós vamos parar aqui na pergunta de André Luiz. A próxima semana o nosso irmão Augusto lê novamente e a gente vai comentar ponto a ponto isso aqui, tá bom? Então, meus amigos, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo da obra Libertação, que nós possamos refletir em tudo que nós temos aprendido, para que isso possa fazer parte da nossa vida, nossa mudança moral, lembrando sempre que os Espíritos nos dizem que basta nós acionarmos a vontade firme. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se assim for a vontade do nosso Pai.